Com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Livro de Josué, capítulo 14, verso de 6 até o final do capítulo, que é o verso 15. Josué, logo no princípio da Bíblia, capítulo 14, verso 6 até o verso 15. Assim foi registrado na palavra do Senhor. Josué dá a Hebrom a Calebe. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Os meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, aquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou, qual era a minha força naquele dia. Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Todos juntos, 12. Agora, pois, dá-me este monte, de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os Enaquins, os grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo, para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseveraram em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes, o nome de Hebrom era Quiriate Arba. Este Arba foi o maior homem entre os Enaquins, e a terra repousou da guerra. Pai querido, assim como o Senhor usou Josué, como o Senhor usou Calebe, Pai, usa-nos também para a obra que é do Senhor. Pai, eles fizeram a obra que era do Senhor. Eles lutaram, ó Pai, em prol da causa do Senhor. E o Senhor os fez vencedores. E nesta tarde, ó Pai, o Senhor trouxe cada pessoa aqui nesse santuário, primeiramente para te louvar, para te adorar, para te bendizer, e também para podermos juntos nos deliciarmos com a Tua palavra. Pai, trata cada um dos nossos corações segundo as nossas necessidades particulares. Nós pedimos isso, ó Pai, porque a Tua palavra diz que o Senhor sonda os nossos corações e nos conhece. Por isso, ó Pai, agora, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pela Tua bondade, distribui a Tua palavra a cada um de nós. É a nossa súplica em nome do Senhor Jesus. Amém. Certo professor chegou na sala de aula e disse a seus alunos: hoje nós vamos ter uma prova. E os alunos todos regalaram os olhos, e eles não haviam marcado a prova. Nós tínhamos um professor assim no seminário, Reverendo Valdir Carvalho Luz. Se você tem as institutas em português, foi ele que traduziu, você vai ver lá o nome dele. Reverendo Valdir, todos os dias, ele dava aula nas 4 classes do seminário, todos os dias dava prova para uma sala. E a gente ficava pensando, né? Falava, para quem será que a Reverendo Valdir vai dar a prova hoje? De repente era para a gente, né? Mas esse professor, então, chegou na sala de aula e falou: vamos fazer uma prova, e distribuiu uma folha em branco para cada aluno, virada assim com as costas em branco para cima, e falou: olha, é uma prova, vocês vão ser avaliados, vocês vão fazer aí uma narração sobre aquilo que vocês vão ver na folha.
né? Vocês vão fazer aí uma dissertação, uma exposição. E todos na expectativa, o que será que tem do outro lado da folha? Então eles viraram a folha e viram o que tinha, e falou, agora vocês vão escrever sobre o que vocês estão contemplando na folha. E os alunos escreveram, até o momento em que o professor falou, acabou o tempo, agora vamos corrigir o trabalho. Ele começou a ler os trabalhos, e leu um por um, e ele falou assim, poxa vida, eu dei para vocês uma folha em branco, com um pontinho negro, bem no meio da folha, que todos vocês descreveram sobre o pontinho negro. Ninguém falou sobre a parte branca da folha. Então, queridos, assim é muitas vezes a nossa vida. Né? Quando nós somos envolvidos por algo chamado negativismo, nós só olhamos o lado da coisa que está mais escuro, né? Que está mais tenebroso. O que é negativismo? Nosso dicionário diz que é um sentimento e estado de rebaixamento. Ou seja, você se sentir num estado de rebaixamento, talvez de humilhação, de fraqueza. E o nosso texto vai falar exatamente sobre a experiência de Caleb vencendo o negativismo à luz da palavra de Deus. Esse é o nosso tema. E nós começamos, como começou o texto, dando assim um pequeno relatório do que estava acontecendo. Nós vemos no livro de Números, capítulos 13 e 14, Moisés envia os 12 espias para espiar a terra de Canaã. Um representante de cada tribo, das 12 tribos de Israel. E a intenção era de que eles fossem até a terra, fizessem ali um levantamento de tudo, de toda a situação, porque o Senhor falou, a terra vai ser de vocês. Vocês vão possuir essa terra, eu vou dar essa terra para vocês. Mas, queridos, ao voltar, o relatório foi pessimista e incrédulo, de 10 dos 12 espias. Como se eles não tivessem ouvido por tanto tempo de que aquela terra já era posse deles. A terra que eu te darei, disse o Senhor. Caleb e Josué, que estavam entre os 12, então eles tentam convencer o povo a lutar pela terra. Mas aquele povo estava tomado de medo e de incredulidade. E diz o texto que essa atitude resultou da ira de Deus. E o Senhor então impediu o povo de entrar na terra e transferiu aquela promessa para os seus filhos, para os seus descendentes. E daquele grupo que estava ali, o Senhor falou apenas, Josué e Caleb vão entrar na terra prometida. E voltamos então agora para o nosso texto. Depois de 40 anos, finalmente, Josué conduziu o povo até a terra de Canaã. E Caleb então chega diante de Josué e pede a sua herança. Ele havia pedido já, e o Senhor havia prometido para ele o local em que ele pisasse. E ele queria possuir o Monte Hebrom. E o Monte Hebrom era habitado pelos gigantes. Nós vemos aqui no texto. Eram cidades fortificadas, pelo menos 4 cidades fortificadas, com guerreiros valentes, guerreiros fortes. E Caleb estava agora com 85 anos. E ele então entra em batalha contra aqueles gigantes. E ele vai vencendo aquelas cidades todas e tomando posse. E a gente vê mais uma vez a glória do Deus de Israel sendo manifestada através de seus servos. Uma coisa interessante que me tocou muito essa semana estudando esse texto, diz que as forças deles foram revigoradas pelo Senhor. Tanto que diz que aos 85 anos se sentia como se estivesse com 40. Por quê? Suas forças foram revigoradas
pelo Senhor. E nesse texto, queridos, nós podemos aprender, tirar algumas lições para a nossa vida de como vencer o negativismo através da palavra de Deus. Primeiro, uma visão geral do negativismo. Negativismo geral e depois o individual. Negativismo geral. O universo está abalado por causa do homem e a natureza sendo destruída. Nós estamos aí pagando um preço alto já, né, a nossa falta de água. Então a natureza sendo destruída. A violência, como todos nós sabemos, tem aumentado. E não é só privilégio do Brasil, é do mundo todo. O número de casamentos desfeitos é crescente. Cada vez aumenta mais. Outro problema é que filhos não respeitam mais seus pais. Os pais também são indiferentes para com seus filhos. E a ciência, nas suas descobertas, descobrem coisas que amedrontam as pessoas. Quando a gente fala, agora eu vou ligar a televisão, vou ver um jornal, a gente já vai, né, com o coração doendo, porque a gente sabe que os relatórios que nós vamos ouvir são notícias que desanimam. E quando tem uma notícia boa, né, o apresentador fala, tem uma notícia boa hoje. Porque a maioria das notícias são notícias ruins. Então esse é o pessimismo, o negativismo de uma forma geral. De uma forma individual. Primeiro, vemos jovens desanimados em estudar. Ele fala, vou estudar para quê? Não vai ter emprego. Tem tantos profissionais aí, calejados, experientes, desempregados. E eu, recém-formado, como vou, então, trabalhar? Homens e mulheres desistindo de suas famílias, porque acham que não tem mais jeito. Presenciamos há 2 semanas atrás, chefes de família matando toda a sua família, depois se matando, porque acham que não tem solução mais para os seus problemas. Cada dia as pessoas abrem mão de seus sonhos. Talvez você está aqui nesta tarde, noite, pensando, puxa vida, eu sonhei tanto em fazer tal coisa e não deu certo. Outros abrindo mão de suas ideias. Talvez uma ideia fixa. Outros abrindo mão de seus ministérios. Estava lembrando hoje desse abrir mão de ministério. Na minha infância, eu morava numa cidade muito pequena. Na época não tinha mais do que 1.500 habitantes, hoje já tem 15 mil, né? Isso quase 60 anos depois tem 15 mil, já cresceu bastante. E quando chegava uma família, mudava de fora, todo mundo sabia. Então você fala, chegou aqui na nossa cidade uma família de mineiros, eu sou do interior de São Paulo, tá? Da região que fala Porta. Então chegou a família de mineiros, eu falei, eu vou conhecer esse povo. Curiosidade de menino. E um dos meninos, o mais velho, José Marcos, 3 meses mais novo que eu, começou a estudar na minha sala, no grupo escolar. Então eu fiz amizade com ele, fiz amizade com a família. E aos poucos a gente foi trazendo aquele pessoal para a igreja, a família toda. E nós crescemos juntos, e nós trabalhamos juntos, e nós estudamos juntos. E aos 14 anos de idade, nós fomos chamados para o ministério os dois, no mesmo dia. Com a mesma pregação. Estava falando para a gente num retiro espiritual, uma missionária que trabalhava na missão Caiuá. E quando ela terminou a mensagem, que ela falou, alguém sentiu o toque do Senhor para o ministério, vem à frente que eu quero orar. Nós fomos nós dois adolescentes de 14 anos. Mas José Marcos nunca pôde ir para o seminário, nem para o Instituto Bíblico como eu fui. Que os pais não deixaram. Os pais falaram, não, você é o filho mais velho, você tem de sustentar a gente vai ficar velho um dia. E pastor não tem dinheiro para sustentar ninguém, não. E ele estudou, prosperou na vida. Hoje é um grande empresário na cidade de Campinas. Mas todas as vezes, queridos, que eu vou a Campinas, eu procuro por ele, a gente encontra, a gente conversa e mata a saudade. Ele tem menos cabelo do que eu sou mais privilegiado que ele, né?
E ele sempre fala comigo, fala, olha, eu admiro muito você. E você não tem carro do ano igual eu tenho, você não tem uma mansão igual eu tenho, você não tem uma conta bancária igual eu tenho, mas você tem paz do coração e eu não tenho. Porque eu disse não ao ministério. Mesmo influenciado por meus pais, eu não devia ter deixado. Ele fala sempre isso comigo, eu te admiro muito. Interessante, queridos, é que durante o meu período de Bel, os 2 anos ele me ajudou financeiramente. E nos 4 anos de seminário também, todo mês ele ia me fazer uma visita e levar um envelope para mim, recheado. Era uma bênção de Deus. Mas eu quero destacar aqui, queridos, que muitas pessoas hoje desistem do ministério. Como outras desistem de suas famílias. E até outras mesmo desistem de si mesmas. Por quê? Por causa das mensagens negativas. Não vale a pena viver, dizem as pessoas. Então esse é o negativismo, numa visão geral, numa visão individual. Combatendo o negativismo à luz da palavra. Vamos lá para a palavra, capítulo 14 do texto que nós lemos, Josué. Verso número 7. Vamos ler todos juntos? Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra. E eu relatei como sentia no coração. A primeira coisa, queridos, que você precisa, que eu preciso, que nós precisamos, para combater o negativismo à luz da Bíblia, é ter um coração esperançoso. Então, diz assim, o finalzinho do versículo, eu lhe relatei como sentia no coração. Os irmãos imaginaram que coisa maravilhosa. Quando Deus fez a promessa a Josué, a Caleb, se eu trocar é Caleb, viu? Não é Josué, não. Porque os dois andaram juntos o tempo todo. Quando Deus fez a promessa para ele tinha 40 anos, agora ele tinha 85. E ele disse que nesse tempo todo, a certeza dele, ele tinha um coração esperançoso, porque diz como sentia no coração. Quando ele volta daquela espionagem que eles fizeram lá em Canaã, para trazer o relatório para Moisés e para todo o povo, ele tinha o coração dele ardendo em chamas, porque ele sentia positivamente. Deus falou, essa terra vai ser de vocês. Enquanto o negativismo tomava conta de todo o povo, influenciados por aqueles 10 espias, ele dizia assim, eu sentia no coração que aquela vitória era de Deus. Eu sentia no coração. Então, a primeira coisa, querido, se você está enfrentando algum ataque do negativismo, ter um coração esperançoso. Ter um coração esperançoso. Por quê? Ele diz, eu lhe relatei como sentia no coração. Caleb não quis fazer média com ninguém. Ele estava expondo aquilo que ele sentia no coração. Versículo 8, nós vemos o segundo ensino da palavra para a gente vencer o negativismo através da palavra. Versículo número 8, vamos lá? Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então, nós já podemos imaginar, né, qual vai ser aí o item que nós temos. Eu, porém, perseverei. Então, eu preciso ter uma mente perseverante. Eu, porém, perseverei. Preciso ter uma mente perseverante. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor. Portanto, amado irmão, amada irmã, nada de desânimo em seguir ao Senhor. Nada de desânimo, como a nossa superintendente desafiou hoje, ao ler a Bíblia, pelo menos uma vez por ano. Nada de desânimo quando você for orar. Por quê? Porque nós precisamos, como Caleb, perseverar em seguir ao Senhor, ter uma mente perseverante. A nossa mente deve estar ligada ao Senhor durante o tempo todo. Jamais se desligar
do Senhor. Assim era com Caleb. E assim a palavra nos desafia nesta tarde. Versículos 10 e 11. Vamos lá? Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando de Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Estava ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Irmãos, a terceira coisa que nós aprendemos, como derrotar o negativismo, através da palavra, é sendo animado pelas promessas de Deus. Sendo animado pelas promessas de Deus. Caleb diz algo aqui realmente interessante. Ele diz, estou forte ainda hoje, como no dia? Como 40 anos atrás. E ele tinha 85. Então ele diz que estava pronto ainda, ele ainda tinha força. Como na época dos 40 anos, para o combate. Eu estou pronto para sair, estou pronto para voltar, estou pronto para lutar, porque o Senhor tem renovado as minhas forças. Então, você deve, meu irmão, eu também, devemos ser animados pelas promessas divinas. E nós temos na palavra de Deus muitas promessas. Tome posse das promessas divinas para a sua vida. Deus manteve a sua força de combatividade durante todos estes anos. Veja o que diz Deuteronômio, capítulo 1, verso 35 e 36, diz assim, certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra, que jurei dar a vossos pais, salvo Caleb, filho de Jefoné, ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Creia nas promessas de Deus e anime-se nas promessas de Deus. A palavra de Deus está cheia de promessas. Versículo número 12, vamos ler juntos? Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os Enaquins, grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo, para os desapossar, como prometeu. Irmãos, vejam que coisa maravilhosa. Esse verso 12, que é o verso-chave desse parágrafo que nós lemos, ele mostra duas razões pela qual nós devemos lutar na certeza da vitória. A primeira razão, Caleb diz assim, o Senhor porventura será comigo. Ele está afirmando. Então é a companhia do Senhor. Onde você estiver, onde você pisar, o Senhor está com você. A companhia do Senhor. E o segundo é a promessa do Senhor. Ele diz como prometeu. O Senhor fez a promessa para Caleb lá há 45 anos atrás. E ele se firmou nessa promessa. E ele foi em frente. E ele pisou então no monte, o Monte Hebron, e falou, esse monte é meu, porque o Senhor prometeu. E o alvo dele era conquistar aquela região. Ele não importava quem estava lá. Os 10 espias, quando voltaram, disseram, nós, aos olhos dos moradores de lá, nós parecíamos gafanhotos. Tão grandes eram os guerreiros, e violentos. Mas Caleb não se intimidou. Ele disse, o Senhor prometeu, eu vou chegar lá, aquela terra vai ser minha. Porque é promessa do Senhor. Veja o que o Senhor disse em Números 14, versos 22 a 24. Nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou.
e a sua descendência a possuirá. Portanto, queridos, nós temos de crer nesse Deus maravilhoso. Ele é um Deus que nos acompanha. Ele é um Deus que faz promessas. E Ele é um Deus fiel. Esse texto eu mandei para o reverendo Jefferson, dia do aniversário dele, e hoje ele conseguiu responder hoje. Ele falou, me perdoe porque eu estava sem internet, hoje que eu consegui ler a sua mensagem, hoje ele falou, esse texto me desafiou. Eu sei que eles estão em busca de metas, né? E muitas vezes para a gente metas são impossíveis. Eu falei, vai em frente, porque Caleb foi e conseguiu. Caleb queria o Hebrom. E ele esperou 45 anos, mas o Hebrom foi dele. Por causa da companhia do Senhor e também por causa da promessa do Senhor. E terceiro e último lugar, queridos, vivendo com positividade. Abra sua Bíblia comigo no capítulo 13 de Números, nós vamos voltar aí depois. Números, capítulo 13, verso 30. Vamos lá? Números 13, 30. Vamos ver juntos? Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, que certamente prevaleceremos contra ela. Vivendo com positividade significa lutar. Enquanto os outros 10 espias chegaram lá dizendo, não, nós somos gafanhotos, nós vamos ser esmagados. Josué e Caleb dizem, não, vamos em frente. Caleb diz, subamos e possuamos a terra, que certamente prevaleceremos contra ela. E ainda capítulo 14, um pouquinho à frente de Números, versos 6 a 9, diz assim, e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não temais. Lutar. Esse é o desafio de Deus para a minha vida e para a sua vida. Lutar. Lutar, lutar e lutar. Existem gigantes, existem fortalezas. Não se esqueça que o nosso Deus está conosco e que Ele tem promessas para cada um de nós, como seu povo, como seus servos. Lutar. Subamos e possuamos a terra, diz Caleb. Por quê? Ele sentia no coração que assim ia ser. Ele tinha certeza no seu coração. Ele não duvidava do seu Deus. Irmãos, mesmo que cheguem nas suas mãos relatórios que sejam negativos, não desista. Não desista. Por quê? Nós temos um Deus que está conosco. Nós temos um Deus que é um Deus de promessas. Existe uma promessa de Deus para você e para mim, que inclui restauração. Você precisa de restauração? O Senhor é o Deus que restaura. Seja qual for a área da sua vida. Essa promessa envolve salvação. Você precisa de salvação ou alguém da sua família? Porque no Senhor Jesus será salvo tu e toda a tua casa. Esse Deus é fiel. Inclui libertação. Alguma coisa está te prendendo, está te atrapalhando. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa promessa inclui suprimento. Jamais, diz Davi, fui velho, aliás, ao contrário, né?
Fui moço e agora sou velho. Porém, jamais vi um justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Suprimento. E envolve também paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, disse o Senhor Jesus. Jesus traz paz ao nosso coração. Portanto, não devemos, queridos, deixar que o negativismo tome conta da nossa vida. Números capítulo 14, verso 9, a última parte do versículo, eu gostaria que vocês lessem para mim. Números 14, verso 9, a última parte do versículo. Eu já ouvi baixinho, alguém falou baixinho. O Senhor é conosco, não temais. O Senhor é conosco, não temais. Isso significa, queridos, derrotar o espírito de covardia. O Senhor é conosco, não temais. Meu primeiro ano de ministério lá no Transamazônica, no Brasil Novo, eu novo, recém-casado, recém-formado, recém-tudo, né? Longe de casa, longe da família. Num contexto totalmente diferente de onde eu fui criado, onde eu cresci, fui criado. Surgiu um problema na igreja lá, um atrito entre uma família e eu, porque uma das nossas jovens, que era professora de criança, eu já contei isso aqui à igreja, foi pular carnaval. E na cidade pequena já viu, né? Não precisou ninguém, nem ela viu me falar, porque no outro dia eu já sabia. O que eu fiz imediatamente? Eu fui à casa dela, os pais não eram crentes, só ela. Depois a mãe se converteu. Falei, você está afastada das suas atividades na igreja por causa desse mau testemunho. Ah, mas o senhor não pode fazer isso comigo? Falei, posso, eu já fiz. Aí eu vou lá em Altamira conversar com o reverendo Paulo. O reverendo Paulo é o nosso chefe de campo. Falei, pode ir onde você quiser. E, de fato, ela foi. O pai pegou, o pai não concordou também com a minha decisão. E eles foram os dois lá, conversar com o reverendo Paulo. Aí o reverendo Paulo falou, o que aconteceu, minha filha? Ela falou, é porque eu pulei carnaval ontem, hoje pastor já me afastou dos trabalhos, e isso não é justo. Ele falou, é justo, sim, eu estou com o pastor. Você está afastada mesmo. Enquanto você não mudar de vida, você não volta para as suas atividades. Mas aquilo causou, irmãos, um choque tão grande no meu coração, que eu era muito inexperiente ainda. Eu fiquei triste com aquilo. E eu falei com o reverendo Paulo, falei, reverendo, não vou ficar aqui mais não. Eu vou embora. Aí ele, com todo o cuidado dele, o obreiro muito experiente, ele olhou para mim e falou, olha, Camargo, daqui 30 dias nós vamos conversar sobre isso. Você tem 30 dias para pensar. Você ora e pensa. Daqui 30 dias você vem aqui de novo na minha sala, nós vamos conversar sobre isso. Nesse período não quero saber de conversa sobre esse assunto. Tá bom. E eu fui orar. Depois de 30 dias eu voltei lá. Ele falou, e aí, meu filho? Vai ficar com a gente ou vai embora? Eu falei, eu vou ficar. Ele falou, eu sabia que você ia ficar, porque você não é covarde. Ele falou, quem foge da batalha é pessoa covarde, você não é. Então aquilo foi um ânimo, né, para o meu ministério. O primeiro ano de ministério, hoje eu completei 41, essa semana passada. Então, irmãos, derrotar o espírito de covardia. Muitas vezes a gente perde uma batalha porque a gente se acovarda diante dela. Mesmo sabendo que o Senhor está conosco. Mesmo sabendo que o Senhor tem para a gente promessa de vitória. A gente é derrotado. Por quê? Por causa do espírito de covardia. Os irmãos sabem muito bem o que Deus disse para Josué, capítulo 1, versos 7, 8 e 9. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito.
Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, que o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E concluindo o caso da menina lá, alguns meses depois ela me procurou e falou que ele pediu perdão, que realmente eu errei. Eu quero voltar às minhas atividades na igreja. O Senhor me perdoa? Eu falei, se você pediu perdão para Deus, Ele te perdoa. Se Ele te perdoou, quem sou eu para não perdoar? E ela voltou para a igreja e trouxe a mãe. Só o pai ainda, no tempo que eu saí de lá, não tinha se convertido, porque é aquele coraçãozão duro, né? Mas a mãe dele, dona Aparecida, dela, veio para a igreja junto com ela. E Deus fez a obra. Como que nós podemos, irmãos, concluir a nossa mensagem? A vida de Caleb deve injetar em nós disposição e perseverança. Eu não sei quantas pessoas nós temos aqui na igreja que já estão com 85 anos. Tem alguém com 85? Eu não, eu tenho 65 ainda. Tem uma irmã lá atrás. Irmãos, já pensaram que coisa maravilhosa? Que coisa maravilhosa. Caleb diz assim, eu estou hoje com 85 anos, mas eu estou com a mesma força que quando eu tinha 40. Por quê? Porque o Senhor estava comigo. Jamais ele foi envolvido pelo espírito de covardia. Sempre foi impulsionado por essa promessa de Deus na sua vida, a lutar, a lutar e a lutar. Caleb não teve medo. Quem dominava a região ali do Hebrom eram os gigantes. Ele não teve medo dos gigantes, ele foi lá e derrotou os gigantes. Ele não teve medo das montanhas, o Hebrom era o monte. Ele não teve medo das 4 cidades fortificadas com grandes muralhas. Foi lá e foi vencedor. Por quê? Que era a promessa do Senhor. Essa terra vai ser sua. Você pisou ali, essa terra vai ser sua. E ele lutou confiado na promessa do Senhor, que o Senhor o ajudaria a conquistar o seu sonho. Caleb sonhou com a promessa. Ele era consciente das dificuldades. Sabia que ali tinham gigantes. Sabia que ali tinham cidades fortificadas. Ele tinha consciência. Ele sabia do tamanho dos guerreiros. E os Enaquins eram guerreiros ferozes, furiosos, selvagens, que destruíam tudo e matavam tudo. E ele sabia também da segurança daquelas cidades e daquelas muralhas. Porém, jamais ele descreu do poder de Deus. Queria encerrar a mensagem deixando isso no seu coração. Seja qual for a sua luta, seja qual for o seu desafio, seja qual for o seu sonho, seja qual for o seu ministério, jamais descreia ou desacredite do poder de Deus. O Senhor Deus está dizendo, eu sou com você. Onde você pisar, eu vou estar com você. A companhia do Senhor e a promessa do Senhor deve nos mover. Porém, o meu servo Caleb disse que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me. Eu farei entrar na terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Tome posse, irmão, da sua bênção. Faça como Caleb. Não seja envolvido pelo negativismo. Assim, tenha certeza da companhia de Deus na sua vida, da presença de Deus na sua vida e do cumprimento das grandes promessas que Deus tem para você. Feche seus olhos. Vamos orar. Pai querido, como é bom a gente ter contato com a Tua Palavra. Pai, como é bom a gente, orientado pelo Teu Espírito Santo, conhecer servos do passado como Caleb e aprender, ó Pai, com ele, como deve ser a nossa vida.
Muitas vezes estamos desanimados e deixamos que conselhos negativos venham nos envolver. Pai, aqui está a tua igreja. Uma igreja que foi comprada pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. E esta igreja, ó Pai, está sendo desafiada nesta tarde e noite. Primeiramente, a ter certeza da companhia do Senhor. Eis que eu estou convosco, disse o Senhor Jesus, todos os dias, até a consumação do século. A confiar nas promessas do Senhor, Pai. O Senhor prometeu. Caleb lutou durante 45 anos, confiados nessa promessa, e herdou a terra que o Senhor prometeu. Pai, que cada irmão, que cada irmã, tome posse da sua bênção nesta noite. E como Caleb, não seja envolvido com espírito de negativismo, nem de covardia, mas que confie inteiramente no Senhor. E a vitória, Pai, é nossa, pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus Cristo. Fortalece, Pai, a tua igreja. Pai, se existe alguém aqui enfrentando uma dificuldade, Pai, que use a tua palavra, aquilo que foi dito na tua palavra nesta noite, para se reerguer, ou para ser reerguido pelo Senhor. E que tome posse da sua bênção, para a glória do teu nome. Oramos, Pai, com gratidão, pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo, pelo Senhor Jesus Cristo, pelo teu grande amor. Em nome de Jesus.